Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula e essa videoaula de hoje é sobre vetores unitários e cossenos diretores. Olá pessoal, eu sou o professor Renilson Adriano e espero que você aí aprenda um pouco do conceito de vetor unitário e cossenos diretores, ok? Nessa primeira aula, vamos se lembrar um pouco que é um vetor. Um vetor é um ente matemático, né? Um objeto matemático, um objeto geométrico que tem a seguinte característica, tem módulo, sentido e direção. Nós temos aqui um vetor V. Esse vetor V é feito em função de três componentes, claro, uma componente X, uma componente Y e uma componente Z. O objetivo dessa aula é nós falarmos aí, é claro, sobre vetores unitários. E o vetor unitário de um vetor V é dado pela razão do vetor V pelo módulo desse vetor V. Ora, então nós podemos escrever isso aqui, o vetor unitário E, que nós chamamos de vetor unitário do vetor V, como a razão entre o vetor V pelo módulo do vetor V, que é a raiz quadrada de x ao quadrado, mais y quadrado mais z ao quadrado. Isso nós falamos em aulas anteriores. Utilizamos, é claro, vetores bidimensionais. Aqui estamos falando com vetores no espaço vetorial R3, porque vamos falar de cossenos diretores nessa aula. E o cosseno de diretores, ou um cosseno diretor, de respeito a um vetor em R3. Então nós temos que esse vetor E também pode ser escrito, é claro, lembrando que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é um valor numérico. Isso vai nos dar, é claro, um escalar. O que nós temos aqui é o produto de um escalar por um vetor, que vai nos dar como resposta que o vetor unitário E é escrito em função de três componentes. A razão de x, a componente do vetor V pelo módulo do vetor V, a razão da componente y pelo módulo do vetor V e a razão da componente z em razão aí do módulo do vetor V. Ora, então nós podemos ver que se eu escrever o vetor unitário em função de três componentes, xe, que é a componente do vetor unitário com relação à direção x, ye, que é a componente do vetor unitário com relação à direção y, e ze, que é a componente do nosso vetor unitário com relação à direção z. Cada uma dessas componentes é a componente do vetor v em razão do módulo de v. Tranquilo? Então, para verificar. Aí então nós escrevemos aí o nosso vetor V em função dessas três componentes. Três componentes de quem? Três componentes do nosso vetor V. Quem é o nosso vetor V? Nosso vetor V é isso aqui, é x, y, z, ok? Então se nós temos o nosso vetor E, que é um vetor unitário escrito em função de três componentes, uma componente na direção x, uma componente na direção y e uma componente na direção z, podemos calcular o módulo desse vetor E. Ora, se o módulo do vetor V é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, a soma das componentes ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso já foi visto em aula anterior, para o vetor E não muda também, é a soma dos quadrados de cada uma das suas componentes. Ora, logo, x ao quadrado dessa componente do vetor unitário, y ao quadrado mais z ao quadrado, é igual a e ao quadrado, ou módulo do vetor E ao quadrado. O módulo desse vetor, deixa eu botar isso aqui, O módulo desse vetor aí, deixa eu dar uma arrumada, que eu coloquei seta aqui. O módulo do vetor E, nós vamos ver mais para frente, que ele é igual a uma unidade, porque é por isso que ele é chamado de vetor unitário. Aqui nós vamos ter um exemplo. Se eu tenho um vetor unitário E, se eu tenho um vetor V e quero conhecer aí o seu vetor unitário, note que eu faço as seguintes operações, Já está aqui a representação desse vetor unitário, mas vamos ver como é que nós chegamos nesse resultado. Esse resultado é adquirido calculando o módulo desse vetor V, que é a raiz de 1 ao quadrado mais 0 mais 1 ao quadrado. Ora, isso nos dá a raiz de 2. Se nós dividirmos cada uma das componentes por raiz de 2, se nós dividirmos aí 1 por raiz de 2, 0 por raiz de 2 e 1 por raiz de 2, que é a componente do nosso vetor V aqui, nós teremos no final isso aqui. Mas professor, como é que nós chegamos nesse resultado? Ora, porque 1 sobre raiz de 2
Se eu quiser simplificar ela, eu multiplico por raiz de 2 e divido por raiz de 2. Se você conseguiu ver, esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2, é o nosso 1, não é isso? O que isso vai nos dar? Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, o que nós temos é a componente aqui do nosso vetor unitário. Ora, podemos, é claro, tirar a prova. Se o módulo do vetor unitário é igual a uma unidade, então o módulo ao quadrado desse vetor é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que é 0, mais isso aqui ao quadrado, ok? Ora, o módulo ao quadrado, se eu levo a raiz para cá, se eu levo o quadrado para lá, vira a raiz disso aí vai nos dar, é claro, que o módulo desse vetor é igual a 1, tem que ser, porque é chamado de vetor unitário, não tem como ser o contrário. Então nós descobrimos aí como construirmos aí o nosso vetor unitário. Eu consigo ver aí a componente XZ, a componente YE e a componente ZE. Não é isso? A componente XZ, por exemplo, é igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Ora, logo, então observando lá, se nós voltarmos atrás em função do nosso vetor, a componente do vetor unitário XZ, a componente do vetor unitário YE, a componente do vetor unitário ZE, é claro, né? Isso aqui é raiz de 2 sobre 2, porque nós escrevemos a componente do vetor em função aí do seu módulo, ok? A mesma coisa aconteceu para o YE e aconteceu para o ZE. Ora, podemos escrever o nosso vetor E em função de cada uma das suas componentes. Mas por que isso é importante? Por que é importante nós observarmos isso aí? Primeiro, porque nós estamos vendo o que significa cada uma das componentes em cada uma das dimensões. E porque também agora nós vamos falar sobre uma coisa chamada cosseno diretor. Cosseno diretor. Ora, agora vamos falar aí sobre cosseno diretor. O cosseno diretor depende de cada uma dessas componentes aí do nosso vetor unitário. Ok? Daqui para frente, no próximo slide, nós vamos ver isso. Então, o vetor unitário pode ser escrito em função de XZ, YE e ZE. Por que isso é importante? Porque nós vamos trabalhar aí sobre cosseno diretor. O que determina o cosseno diretor? O cosseno diretor determina aí a direção dos nossos vetores. Se nós lembrarmos lá em duas dimensões, se nós tínhamos aí um vetor V qualquer, né? Um vetor V qualquer, esse vetor poderia ser decomposto, né, em duas direções por um vetor unitário I e um vetor unitário J. No caso, em três dimensões, nós podemos decompor ele em relação ao vetor unitário I, em relação ao vetor unitário J e em relação ao vetor unitário K. Então, se nós sabemos que o módulo do vetor E é igual a 1, e, é claro, agora temos que decompor esse vetor em função de três componentes. Para o cosseno diretor, nós vamos ter que o cosseno do ângulo alfa, né, com relação ao ângulo alfa, que é a decomposição do vetor em três dimensões com relação às componentes de JK. O cosseno do ângulo alfa é igual à primeira componente do vetor unitário, o cosseno de beta é igual à segunda componente do vetor unitário e o cosseno de gama é igual à terceira componente. Ora, né, meus queridos, se nós temos que a componente do vetor unitário é a razão do componente do vetor V pelo modo de V e a mesma coisa acontece para Y e a mesma coisa acontece para Z, nós vamos ver o seguinte, que o nosso vetor E também pode ser escrito em função do cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama, ok? Cosseno de gama. Mas como que nós, é claro, podemos escrever aí o nosso cosseno de alfa? Se cosseno de alfa é igual a componente do vetor unitário XZ, o nosso cosseno de alfa é igual também a x sobre módulo de V. Ora, eu posso, é claro, conhecendo o ângulo diretor, encontrar aí a componente do meu vetor V. É claro que o outro valor eu tenho que conhecer. Que valor que é esse? O módulo do meu vetor V. Ok? Então, se o cosseno do alfa é igual ao componente unitário do nosso vetor unitário, ok? Logo, o que significa? A componente do nosso vetor unitário é a razão da componente do nosso vetor V pelo modo de V.
o que nós vamos ter é que a componente na direção x para o nosso vetor v é igual ao módulo do nosso vetor v vezes o cosseno do ângulo alfa. O que significa? O nosso vetor v, que tem componente x, y, z, pode ser escrito em função também do módulo de v cosseno de alfa, módulo de v cosseno de beta e o módulo de v cosseno de gama. Claro, se os cossenos diretores, né, com relação ao ângulo alfa, com relação ao ângulo beta, com relação ao ângulo gama, de um vetor v é escrito em função das componentes do nosso vetor unitário, nós podemos também escrever qualquer vetor v conhecendo os ângulos desse cosseno diretor. E o módulo desse vetor v também, é claro, né? O módulo desse vetor v. Se você conhece os ângulos, ou se você conhece os cossenos desses ângulos, que são as componentes do vetor unitário, você consegue escrever cada uma das componentes aí do nosso vetor v. Para o nosso vetor lá, é claro, lá atrás, o nosso vetor 1, 0, 1, nós vamos ter que o ângulo alfa é igual a raiz de 45 graus, o ângulo beta é igual a 90 graus, e o ângulo gama é igual a 45 graus, que equivalem a π sobre 4. Isso é fácil visualizar, né? Devido ao tempo, eu vou dar uma resumidinha. Se o cosseno de alfa é igual a componente x pelo módulo de v, né? Que é igual à nossa componente aqui do nosso vetor unitário, nós vamos ter, é claro, que o nosso cosseno de alfa, lembrando que o módulo de v lá atrás é igual a raiz de 2, é só voltar um pouco o vídeo, nós vamos ter que esse cosseno de alfa é igual a 1 sobre raiz de 2, multiplicando aqui em cima por raiz de 2, aqui embaixo por raiz de 2, nós vamos ter que esse cosseno desse ângulo alfa é igual a raiz de 2 sobre 2, e onde é claro, que o nosso cosseno de alfa, o nosso ângulo alfa equivale a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de alfa é igual a raiz sobre 2 em qual ângulo? No ângulo de 45 graus. Ora, a mesma coisa acontece ali para o cosseno de gama, né? Para o cosseno de gama. O cosseno de gama é igual a componente 1, porque para o nosso vetor aqui, a componente com relação a z é 1, 1 sobre raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2, e onde o cosseno de gama é raiz de 2 sobre 2, é lá, né, no ângulo igual a 45 graus, e para a componente y, o nosso cosseno, é claro, saiu a setinha, deixa eu dar uma apagada aqui, o nosso cosseno desse beta, né, é igual a 0, e aonde é que o cosseno é 0? O cosseno zero é aqui em 90 graus. Bom, pessoal, essa aula foi só para nós visualizarmos aí o conceito rapidinho. Espero ter ajudado para vocês. E ficamos aí para a próxima aula, né? Essa aula finalizou em vetor unitário em 3 dimensões e o cosseno diretor de cada um desses aí vetores. Nós pretendemos fazer aí um vídeo só com exercício, fique atento. Então, até lá, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação. Não esqueça de dar um like se você quiser, é claro. E espero você no próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Amém.